Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos falar como é que você calcula o torque do tipo de alavanca chamada interfixa, que é esse modelo aqui, olha. Vimos nas aulas anteriores os três tipos de alavanca: alavanca interfixa, alavanca interresistente e alavanca interpotente. Então, desses três tipos de alavanca que nós vimos na aula anterior, nós vamos calcular o torque de todas as forças envolvidas aqui nesse tipo em particular de alavanca, tá? Então, dando continuidade, né, digamos que você tem aqui uma alavanca interfixa, que é uma máquina simples. Eu vou mostrar, né, na próxima aula por que ela é chamada de máquina simples, né? Porque ela tem uma vantagem mecânica. Você consegue construir uma máquina onde você reduz o esforço, né? Então, se você tem aqui, eu peguei aqui o ponto de apoio, ele está entre o ponto de apoio está entre a força resistente e a força potente. Então por isso que é chamado de alavanca interfixa. Então, antes de começar, né, você para calcular o torque das forças envolvidas, você precisa, primeiramente, eu vou traçar você tem aqui a barra de comprimento L, tá? Então, para cima ela tem comprimento L grande menos L pequeno. Faltou corrigir aqui, tá? L grande menos L pequeno. Aqui embaixo tem L pequeno. Então, o comprimento total da barra é uma barra homogênea, né? Uma barra homogênea tem comprimento total L. Se você somar esse camarada com esse, dá L, tá? Massa total M grande. A massa que você coloca aqui, a massa resistente, tem uma massa M minúsculo, tá? Então, você traça um sistema de x' e y' passando exatamente sobre o ponto de apoio aqui. O eixo Z ele está saindo do plano do papel, tá? Então, veja bem, nesse momento, né, você traça um outro sistema de coordenada que eu vou chamar de x e y, tá? Perpendicular aqui o y, a barra, e o outro longitudinalmente ao comprimento da barra, tá? O centro de massa está aqui, né? Estou colocando aqui o desenho. A barra ela inclina, né? A alavanca ela inclina de um ângulo θ. Esse ângulo θ ele é o mesmo que aqui, né? Quando esse sistema desce, tá? Aqui o eixo X sai, aqui eu posso orientar o meu sistema R chapéu, né? O versor unitário, módulo 1, apontando o sentido crescente do R na direção do X aqui, e o θ no sentido crescente do ângulo, tá? São dois versores do sistema de coordenadas polares perpendicular um ao outro, formam uma base. Pois bem, então nesse momento, né, que você tem esse tipo de alavanca interfixa, você colocou o problema e você quer saber qual é o torque de cada uma das forças, então você vai aplicar o diagrama de corpo livre, né? O diagrama de corpo livre é o diagrama onde você vai identificar todas as forças que atuam no sistema. Então, aqui você vai ter a força F, que é a força potente, tá? Para baixo, você tem a força peso da barra, que atua no centro de massa. Você tem a força normal de contato no ponto de apoio, perpendicular aqui na direção Y chapéu, tá? Tá aqui. E você tem a força peso do objeto, da carga resistente, que está na outra extremidade oposta à aplicação da força potente, tá? Então, essa carga tem um peso, né? Eu chamei de peso minúsculo, né? Que é a força resistente. Não confundir aqui com peso maiúsculo, que é o peso da barra. Tá? M maiúsculo é o peso da barra, M minúsculo é o peso desse objeto aqui da nossa força resistente. Perfeito? Então, se você tem um ângulo θ aqui de inclinação da barra em relação ao eixo x', então esse ângulo θ você pode comprovar, né, geometricamente que ele é o mesmo, né? Se você traçar linhas imaginárias paralelas ao eixo y, você tem que esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo, todos eles são iguais a θ, perfeito? Pois bem, eu vou adotar também um sentido horário, aqui o nosso sentido positivo de rotação como sendo o sentido anti-horário, tá? É o sentido crescente do ângulo aqui, perfeito?
A distância até o centro de massa, por exemplo, você pode denominar de R centro de massa, né? O vetor posição que sai da origem até o seu ponto aqui no centro de massa, tá? Pois bem, então se você quer calcular agora, eu vou calcular o torque de cada uma dessas forças. Dessa força, dessa e da normal, tá? Que está aqui, ó, que é a força de contato, perpendicular ao ponto de apoio. Pois bem, então o torque da força-peso da barra, que é esse cidadão aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o braço, né? Ele vai ser o braço, a posição do centro de massa, produto vetorial com essa força. Perfeito? A posição do centro de massa ela já foi calculada numa aula anterior, né? Eu posso colocar aqui o centro de massa de uma barra homogênea dessa mesma inclinação. Isso já foi feito. E encontramos que o resultado da posição do centro de massa é essa aqui, né? L é o comprimento da barra, tá? L minúsculo é essa distância daqui para cá, né? Como foi colocado aqui, ó, L minúsculo, tá? E essa é a posição do centro de massa. Você vai fazer o produto vetorial com a força peso, né? Lembra que a força peso, se você está calculando tudo em relação ao eixo X e o eixo Y, então essa força peso ela está oblíqua a esse eixo. Então ela tem uma componente aqui na direção X e uma componente na direção Y. Você pode fazer a decomposição de forças aqui. Então essa força peso ela tem uma componente na direção radial, que é saindo aqui, ó, e a outra na direção θ, ou seja, na direção y e na outra direção x, tá? Então você vai fazer o produto vetorial, a gente sabe que o produto vetorial nas mesmas direções ele se anula, porque lembra que o produto vetorial tem um seno do ângulo entre eles, então o seno de 0 é 0. Então essa contribuição não vai haver, então a única contribuição que vai de fato dar um resultado relevante para esse tipo de produto vetorial é a componente perpendicular ao R chapéu, ou seja, perpendicular a R chapéu é a componente θ chapéu, que está aqui, né? Então a componente θ chapéu é exatamente essa componente aqui que está do lado do ângulo. Então você tem um triângulo retângulo aqui, você pode usar a relação trigonométrica de cosseno para relacionar esse cateto adjacente com a hipotenusa, que é PM. Então, quando você faz isso, né, faz a multiplicação, você vai encontrar que o peso M da nossa barra é a massa M, G, cosseno do ângulo, né, que eu fiz a relação de cosseno aqui. Na direção K, porque você sabe que o produto vetorial você tem que usar o vetor resultante é um vetor que aponta na direção perpendicular a R e a θ, ou seja, saindo do plano ou entrando no plano da folha. Para você saber o sentido, basta aplicar a regra da mão direita. Você pega a sua mão direita e empurra o R na direção do θ. E o polegar vai te dar a orientação correta, o sentido correto do produto vetorial. Então, quando você faz isso aqui, você encontra a direção menos K chapéu, que é a direção, o K chapéu é o versor que aponta no sentido crescente do eixo Z, ou seja, saindo do plano do papel. Menos K está entrando no plano do papel, tá? Que é o resultado que está dando aqui. Aí você se pergunta, bem, mas eu sei que o torque ele é o produto vetorial entre R e P, mas eu lembro que tem um seno e aqui apareceu um cosseno. Então esse tipo de pergunta, pessoal, ele é relevante sim, mas da onde é que vem esse resultado, né? Então eu vou pegar esse resultado, eu vou reescrever ele lá em cima. Está aqui, ó, tá? E aí eu vou aplicar a nossa definição, que o torque, né? Como nós aprendemos, é o braço vezes o PM. Novamente, que nem eu fiz anteriormente aqui. Só que eu vou usar agora a definição, digamos assim, que nós aprendemos lá sobre produto vetorial. Então, é o módulo do primeiro, o módulo do segundo, seno do ângulo entre eles. Então, se você pegar aqui, o R, posição do centro de massa, é esse camarada, daqui até aqui. O P é aqui. Qual é o ângulo entre eles? É esse. Esse ângulo é 90 menos esse θ. Então, você vai aplicar seno de 90 menos θ. Na direção K, né? Menos K. Então, você vai aqui, o seno da diferença vai ser o seno do primeiro, o cosseno do segundo, menos o cosseno do primeiro, o seno do segundo. Então, o que vai dar esse resultado? Vai dar esse termo aqui, que é idêntico ao resultado anterior, ou seja, o nosso resultado está convincente, está correto.
Então, esse é o torque dessa força aqui atuando, da força peso, que é a força atuando no centro de massa dessa barra, tá? Então, esse resultado está aqui. Já o torque da força normal, bem, a gente sabe que a normal está aqui. Então, em relação ao eixo Y, ela pode ser decomposta, que nem a força peso, na direção Y e na direção X. Só que ela está exatamente sobre a minha origem do meu sistema. Logo, quando você aplicar o torque da normal, é o braço, produto vetorial com a normal, e eu não vou nem decompor aqui a normal em componente R e θ. Por quê? Porque o braço é nulo. O meu braço, a força está exatamente sobre a origem do meu sistema, que é YX. Então, o torque da normal é zero. Já o torque da força F, né, você vai fazer a mesma análogo à da força peso, fazer a decomposição, e a única contribuição da força F é a componente perpendicular ao eixo X. Então, você vai fazer esse braço aqui, é exatamente L maiúsculo menos L minúsculo, olha aqui, esse tamanho. Eu vou aplicar a força na extremidade aqui da barra. Então, você vai ter aqui, né, faz o produto vetorial, vai dar F cosseno na direção K. E aí, por fim, você aplica agora o torque da força. Então, você calculou o torque da força F, torque da força peso da barra e o torque da força normal. Agora, eu vou aplicar o torque da força do objeto colocado aqui, que eu vou querer suspender na alavanca, né? Lembrando que esse objeto está exatamente na ponta, na extremidade dessa barra, né? Oposta aqui à força aplicada a F. Então, para você fazer isso, você vai fazer o braço, né, até onde você está aplicando a força, que é o peso. Então, o braço, ele vai ser, se para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, vai ser menos L na direção R chapéu. Tá aqui, aplica a força peso, né, a componente novamente, o peso, da mesma forma que o peso da barra e a força, ele pode fazer uma decomposição em parte radial, em parte θ, chapéu, né? Parte tangencial, né? Ou seja, x e y. Então, quando você faz isso, a única contribuição vai ser na componente perpendicular aqui, né? Ou seja, vai dar uma contribuição também de cosseno. Então, vai dar mg cosseno θ. Esse m aqui é a massa minúscula, não confundir com a massa da barra, que é m maiúsculo. E você faz a multiplicação e encontra que o resultado do torque, né? O torque da força peso do objeto colocado é dado por esse valor, tá? Ele aponta no sentido para cima, saindo do plano do papel, enquanto que as outras forças, né, os outros torques, né, vai estar entrando no plano do papel. Esse aqui é zero, esse aqui está entrando no plano do papel. Perfeito? Então, espero que todos tenham gostado dessa aula, né? Até mais e bons estudos!